Jesus esteja conosco. Amém. Somos uma igreja, somos um corpo de Cristo, pessoas já convertidas, pessoas que já têm que caminhar com Deus, né? Mas a questão é, conhecemos realmente a Deus? Conhecemos realmente Deus, Deus da Bíblia? Ou conhecemos somente de ouvir falar dele? O que nós conhecemos de Deus revela tudo, mesmo que seja minimamente, a nossa vida, sobre a nossa vida. E muitas vezes, né, a gente ouve alguns irmãos comentando que quer falar de Deus, que deseja ser instrumento de Deus, que deseja ser usado por Deus, mas muitas vezes não tem intrepidez de falar de Deus. Talvez o que falta é conhecer um pouco mais de Deus, conhecer o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra. Muitas vezes a gente conhece Deus do que o pastor fala, do que o irmão fala, do que alguns livros falam, né? Do que nossos pais falaram, mas eu não tenho relacionamento com Deus. Como que eu conheço Deus se me falta relacionamento com Ele? Né? Eu peço para os irmãos abrir em Êxodo 33, de 13 a 18. Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória. Ele queria que Deus mostrasse a sua glória. E olha que Moisés já havia visto a sarça ardente, já havia visto o mar vermelho se abrir, né? As pragas do Egito, tudo isso ele já tinha visto. Mas ele queria ver a glória de Deus. Né? Não bastou ele ver tudo aquilo, todo aquele sobrenatural que aconteceu. Ele queria mais de Deus. Ele queria ter mais conhecimento de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Eu vou pedir para a irmã Neia, irmã, para ler para a gente do 13 ao 18. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Dize, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, não fores comigo, conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco, de modo maneiros preparados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Amém. Então Moisés fazia questão da presença do Senhor, porque o Senhor é suficiente, irmãos. E Moisés já conhecia, já tinha visto tanta coisa, Deus o conhecia pelo nome, mas ele só iria se Deus fosse com ele, e ele queria ver novamente a glória de Deus. Davi também, ele fez um clamor aqui, né? Ele também fez um pedido. Vou pedir para o irmão Anthony ler para a gente Salmo 27, 4 e 8. Que o 4 e 8. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Ao meu coração eu posso, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém. Isso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento também, Paulo, né, que era perseguidor da igreja, após ele ter aí
ser tocado por Deus, né, ele se transformou. Ele deixou de ser perseguidor para ser ministro do Evangelho. E em Filipenses 3,8 ele diz para nós. Vou pedir para a Beth ler, Beth, Filipenses 3,8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escolha, para que possa ganhar a Cristo. Olha só, tudo era nada sem a presença de Deus. Então Deus é o único bem desejável, meus irmãos. Deus é o bem que mais procuramos. Não importa o que tenhamos, não importa o que sejamos. Se não tiver Deus, não temos nada. Então tudo é lixo, tudo é esforço, né? Então não me interessa aquilo. Então Deus é o único bem desejável, né? A bem-aventurança, a glória, a bondade de Deus que nos satisfaz, isso é indescritível, né, para nós. Mas experimentar a presença de Deus nos satisfaz, e quanto mais eu conheço Deus, o Deus da Bíblia, mais eu desejo conhecer, mais eu me aproximo dele e mais transformado eu sou, e mais instrumento lá fora eu serei. Então, às vezes, esse medo que eu tenho de falar de Deus é porque eu não conheço Deus. Eu só ouvi falar de Deus nos livros que eu li, meu irmão que me fala, né? E na pregação que passou nos domingos. Mas e meu relacionamento com Deus? A minha leitura da palavra, né? Como que é? Tenho que pensar nisso. E às vezes é estranho eu estar aqui falando para os irmãos sobre conhecer a Deus, sabendo que todos os irmãos aqui já teve um encontro com Deus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, já foi lavado pelo sangue de Jesus. Então parece estranho falar isso, né? Puxa, olhar para a cadeira do lado e achar que a irmã ou o irmão não conhece a Deus como deveria conhecer? Parece estranho, mas isso é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes a gente está caminhando com Deus, mas está caminhando com o Deus que eu idealizei na minha mente. E isso é idolatria. Sabe por que é idolatria? Porque não é um Deus verdadeiro, é um Deus que você idealizou e você está idolatrando esse Deus. Mas você precisa conhecer o Deus de verdade, o Deus aqui da Bíblia. Muitas vezes a gente fala que Deus é amor, Deus perdoa, e é realmente isso. Mas Deus também é justiça, Deus é fogo consumido, né? E muitas vezes a gente, eu vejo aí, eu até perguntei para minha esposa, né? Que teve as mulheres cantando aqui na frente. Eu pensei, não vai participar? Vai lá. Ela falou, não, eu não ensaiei. Eu falei, não, mas vai lá que para Deus eu ajudei isso. Aí ela me respondeu, vê, porque eu não posso fazer relacionadamente as coisas de Deus. Se eu não conheço Deus, eu venho de qualquer jeito. Porque eu idealizei um Deus que aceita tudo. E Deus não aceita tudo. Ele quer a sua transformação, ele quer a sua mudança. E para você acontecer essa mudança, você precisa conhecer Deus, né? Então parece exagero eu falar isso, mas parece que as pessoas do passado conheciam Deus. E hoje parece que não conheço Deus como deveria ou como eles conhecem, né? Eu coloquei um Deus na minha mente, o Deus que meu pai e minha mãe me ensinou, o Deus do livro que eu li, e tenho ele como esse Deus. Mas me falta conhecer melhor Deus, me falta ter relacionamento com ele, né? Nós experimentamos como cristãos, quando lemos a Bíblia, quando nós lemos a história da igreja, isso tudo nos vai impactar. Mas não vai nos transformar se não conhecer verdadeiramente a Deus. Então, muitas vezes eu sou aceito na igreja, às vezes sou admirado na igreja, mas às vezes eu me questiono. Será que Deus verdadeiro está na minha vida? Será que eu, igual o pastor sempre fala, para eu espelhar e espalhar Jesus lá fora? Será que esse Deus que eu conheço me possibilita de mostrar, de espelhar e de espalhar Jesus lá fora? Paulo ele falou aqui que ele considera tudo lixo se não tem Deus. Aí eu penso, será que esse Deus que eu tenho na minha mente, esse Deus que eu criei na minha mente, eu sou capaz de dizer que eu considero tudo expurgo por causa desse Deus? Eu tenho que questionar isso. Então, às vezes, parece duro algumas palavras, irmãos, mas eu tenho que ser confrontado.
né? Eu preciso ser confrontado para que eu realmente venha a perceber se eu realmente estou tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Porque eu preciso ver Deus, eu preciso ver a glória de Deus ser manifestada através da minha vida. E muitas vezes eu não consigo ver isso na minha vida porque eu ainda não conheço Deus de verdade. Quando eu conheço Deus de verdade, o seu caráter é revelado em nossas atitudes. O seu caráter é revelado no meu relacionamento na família, no meu relacionamento com meus amigos, no meu relacionamento no meu trabalho, no meu relacionamento aqui na igreja, porque aí sim faz diferença, porque o caráter de Deus está na minha vida e nas minhas atitudes. Nós temos a Rebeca aqui. A Rebeca é uma menina, uma adolescente, que é muito admirada e nós temos muito carinho por ela, porque a gente vê o esforço dela aqui na igreja. E a Rebeca tem uma referência. Ela tem o Dácio, ela tem a Beth como referência, e o Dácio com a Beth também é o que limita a Rebeca. A Rebeca, ela conhece o pai e a mãe. Ela sabe até onde ela pode ir, porque se ela ultrapassar os limites, ela vai ser disciplinada, né? Ela vai ser chamada a atenção dela. Então, primeiramente, a Rebeca, ela conhece o pai e a mãe que tem, né? E ela quer fazer jus ao pai e à mãe, né? E isso nos traz admiração, traz carinho, né? É uma criança constante aqui da igreja, mas ela sabe os limites. Primeiramente, está respeitando os limites que o pai e a mãe colocou. E, obviamente, que os limites também do caminhar e conhecer Deus vai impor para ela. A mesma coisa é a nossa vida, irmãos. Como nós vamos caminhar com Deus se eu não conheço Deus? Como que eu vou respeitar a sua palavra se eu não conheço a palavra, eu não conheço Deus? Eu não tenho limite, né? Eu acho que eu posso tudo. Eu posso vir na igreja com a roupa que eu achar que eu posso colocar. Eu posso vir aqui cantar sem ensaiar, né, irmã Marisa? Né? Mas Deus olha tudo isso, gente. Deus olha a sua postura diante das coisas dele, né? Ele já conhecia Moisés, já conhecia Davi, já conhecia Paulo, teve um confronto, né? Paulo se transformou, né? Ele era Saulo, se transformou em Paulo, deixou de ser perseguidor para ser ministro do Evangelho, né? A mesma coisa deve acontecer na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, aí começa a nossa mudança, o nosso caminhar, o nosso conhecer a Deus, né? Então a pergunta é, assim como a Rebeca tem a visão do pai e da mãe, qual é a minha visão de Deus? Qual a visão que eu tenho de Deus sobre a minha vida? Então a questão é assim, e eu acredito, o que eu acredito e penso em Deus faz muita a diferença. E conhecer a Deus é uma joia do cristão, né? A caminhada em conhecer a Deus. E conhecer Deus nos dias de hoje parece fácil, né? Mas não é. E a gente não vê que é fácil por causa dos sintomas que a gente vê na igreja, né? A gente vê na igreja, às vezes, a despreocupação em participar dos cultos, né? Só vem nos cultos quando me convém. Eu vejo a despreocupação, às vezes, na vestimenta. Eu vejo a despreocupação nos ensaios, né? Não estou criticando não, irmãos, estou me colocando nisso. Eu falo, primeiro eu recebi isso, para depois passar. Mas a igreja precisa ser confrontada muitas vezes, né? Então a forma que eu me comporto na igreja, a forma como eu me comporto lá fora, está realmente refletindo, está espelhando Jesus? Como que eu vou falar de Jesus se lá fora ou aqui na igreja eu não estou me distintindo, sendo distinto, né? Sendo alguém que reflete nem aqui na igreja Cristo, né? Eu vou pedir para o Dácio, dê para mim, Dácio, João 17, 1, 3. Conhecer a Deus, irmãos, é custoso. Conhecer a Deus teve um custo. Então vamos ver o que João fala para nós. 17, 1, 3.
de 1 a 3. Isso. Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o mundo, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, olha só o que está falando para nós. Aquele sacrifício de Jesus na cruz nos deu a vida eterna. Mas a vida eterna para que nós possamos conhecer a Deus e a Jesus verdadeiramente. Então, se você aceitou o sacrifício de Jesus lá na cruz, tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você tem a vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós já temos a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É a pergunta: você conhece realmente a Deus? O Deus verdadeiro? Esse Deus sim vai fazer diferença na sua vida. Mas se você idealizou um Deus de ouvir falar e tem o sacrifício do Senhor Jesus, mas não está caminhando em relacionamento com Deus, você infelizmente não está fazendo o que Jesus pediu aqui, o que Jesus fez. Que a vida eterna sua seja para que você conheça verdadeiramente a Deus e a Jesus. É sério. E se você conhece verdadeiramente a Deus, você vai espelhar e espalhar Jesus. Agora, se você não conhece verdadeiramente a Deus ainda, dá tempo. É só você buscar. Aqui, ó, a palavra. E nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui reunidos, buscando a Deus. Nós entregamos nossos pedidos, nós entregamos o nosso agradecimento, mas a primeira coisa que eu tenho que pedir para Deus, me faça conhecer o Senhor verdadeiramente. Esse deveria ser o nosso primeiro pedido, todos os dias. Senhor, me faça conhecê-lo verdadeiramente. Para que aí sim eu possa fazer diferença, aí sim o seu caráter possa estar sobre a minha vida, para que aí sim eu possa espelhar e espalhar e ser uma ferramenta, que eu seja sal e luz afora. Amém? Então, conhecer a Deus é custoso. Custoso sacrifício lá na cruz. E esse sacrifício lá na cruz é para que tenhamos uma vida eterna em conhecimento a um Deus verdadeiro. Para que esse Deus verdadeiro possa fazer diferença na minha vida, na sua vida e na vida daquelas pessoas que nós conhecemos. Porque aí sim, o meu viver vai ser um evangelizar. Muitas vezes eu preciso dar a minha palavra. O meu viver é um evangelizar de Deus. Porque eu conheço Deus e Deus vai ser refletido através de mim. Amém? Então, o que é o perigo? O perigo é a falsificação. Eu achar que eu estou conhecendo Deus, mas eu não estou conhecendo. É conhecer o Deus, ouvir falar, porque alguém pergunta para você, quem é Deus? Aí você fala, o meu pastor falou isso. No livro que eu li, falou isso. Meu pai e minha mãe, quando eu era criança, falavam isso. E a sua experiência com Deus? O que você fala para o seu filho hoje? O que você fala para o seu neto hoje? O que eu falo para os meus netos hoje e que já falei para os meus filhos? Quando eu falo falei, não é palavra, é ação, é o meu viver. Então, é um perigo a gente ter um Deus que não é um Deus verdadeiro. Então, o sacrifício lá de Jesus, lá na cruz, foi para que realmente eu tenha uma vida eterna em conhecer a Deus. Então, lendo de novo João 17:3, tem para mim de novo 17:3, Carlos, fazendo por favor? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus aí define a vida eterna não apenas como uma duração infinita de tempo, mas ele define aí a vida eterna como o conhecer a único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo mesmo. Isso sugere que a nossa vida eterna seja de qualidade, centrada em um relacionamento pleno com Deus.
Conhecer a Deus vai além da simples, aqui eu estou lendo, tá, irmãos? Conhecer a Deus vai além do simples acúmulo de informações ou crenças doutrinárias. Refere-se a um conhecimento pessoal e experiencial. Jesus coloca esse conhecimento relacional no cerne do que significa a vida eterna. O coração da fé de um cristão é um relacionamento vivo e íntimo com Deus, mediado por Jesus. Essa passagem convida nós, como crentes, a buscar essa profundidade na relação espiritual como parte central de nossa vida e experiência de fé. Então, nós estamos aqui reunidos toda terça-feira para entregar nossos pedidos a Deus, para nós termos relacionamento com Deus e com a igreja, mas precisamos conhecer Deus, né? E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. O pastor ontem me ligou no final da tarde, pedindo para eu trazer um devocional para vocês, e Deus falou fortemente comigo sobre conhecer Ele verdadeiramente. Então, que nós possamos, como crentes, como cristãos, como pessoas lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, pessoas que já têm a vida eterna, Jesus conquistou para nós lá na cruz. Ele abriu um relacionamento, nós éramos afastados, nós éramos inimigos de Deus. E a partir daquele sacrifício lá na cruz, nós somos amigos de Deus, somos considerados filhos de Deus, e nós temos uma caminhada eterna em conhecer a Deus verdadeiramente. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, que nossas atitudes, nossas ações, nosso viver aqui na igreja e lá fora, secular e sacro, seja realmente espelhar a Jesus, espelhar a Deus, e que nós possamos ver a glória de Deus através da nossa vida, através da vida dos nossos irmãos, porque a nossa igreja vai buscar Deus verdadeiramente. Amém? Já oramos, mas vou pedir para ver fazer uma nova oração aí, agora, pedindo para que Deus nos dê um coração aberto em buscar o conhecimento dele. Amém? Nossas mentes, nossos corações para te revelar, Senhor, que nós possamos conhecer o Deus verdadeiro que Tu és, quebra os nossos ídolos, Pai, para que nós não venhamos a Ti, Senhor, como simplesmente ou apenas com uma lista de pedidos, Pai, mas que nós possamos vir a Ti, Senhor, clamando pela Tua presença e pela revelação de quem Tu és verdadeiramente. Que nós possamos saber o Deus que nós servimos, quem Tu és, o que o Senhor fez e o que o Senhor requer de nós como filhos Teus, Pai, que nós possamos viver vidas consagradas a Ti, Pai, vidas santas, separadas, Senhor Deus, possamos levar uma vida de compromisso com o Senhor de forma séria, Senhor Deus, respeitosa e alegre, mas reverente, Senhor Deus, uma vida condizente com a Tua palavra, uma vida que agrada o Teu coração, Pai. Tira de nós aquilo que te entristece o Teu Espírito Santo, Pai, que atrapalha o trabalhar do Teu Espírito Santo em nós, Pai, que nós possamos buscar em oração, em clamor, em rogos, Pai, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa carne, no nosso espírito, na nossa alma, Pai, e que nós possamos ser cuidadosos ao Te buscar, ao Te querer, ao Te contemplar, Senhor Deus, que nós possamos nos deleitar em Ti, Senhor, sabendo que verdadeiramente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso aqui, o Deus de Jesus, Deus Pai, com o Filho, Senhor Jesus, e com o Espírito Santo, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, em arrependimento, confessar os nossos pecados, abandoná-los, Pai, e Te buscar a cada dia, como foi dito aqui. Pai, permita-nos Te saber quem Tu és, Pai, quem o Senhor na nossa vida, para que assim realmente a presença do Teu Espírito Santo trabalhando, operando em nós, Pai, nos curando, nos purificando, nos santificando, nos libertando, Pai, nos faça realmente semelhantes ao Teu Filho amado, Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma vida de poder no sentido de sermos instrumentos nas Tuas mãos, Pai, de sermos usados por Ti, porque de nós mesmos não temos nada, somos miseráveis pecadores, Pai, mas que o Teu Espírito Santo em nós trabalhar e com poder, Pai, podemos sim, Pai, pela Tua graça e misericórdia, espalhar o Teu Filho Jesus, a Tua mensagem, Pai, que a Tua mensagem de salvação não seja vazia, Pai, só a mensagem sem o mensageiro que Tu és, Pai, que possamos entregar essa mensagem completa, Pai, nas mãos daqueles que queremos evangelizar, né, a vida do Teu Filho, a morte do Teu Filho, a ressurreição do Teu Filho, Pai, e o Teu trabalhar na vida da Tua igreja, Pai. Tenha piedade, tenha misericórdia de nós, Pai, venha ser esse Deus verdadeiro que nós tanto precisamos
adorar e contemplar. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço, Pai.